Olá, meu nome é Lilian Salles. É um prazer para mim estar aqui com vocês, falando hoje sobre um tema tão interessante e ao mesmo tempo tão polêmico. Eu sou pós-doc na Universidade de Concórdia, em Montreal, mas esse trabalho foi desenvolvido enquanto eu estava fazendo meu primeiro pós-doc na Unicamp, em Campinas, e ele acabou sendo publicado numa revista de impacto bem alto, a Global Change Biology, e o título desse trabalho, que é um título em inglês, Climate and Land Use Change will lead to a faunal savanization on tropical rainforests, que significa as mudanças climáticas e as mudanças de uso de solo vão levar a uma savanização da fauna das florestas tropicais. E a gente sabe que os seres humanos têm fragmentado, reduzido e até alterado a biodiversidade das florestas tropicais ao redor do mundo. A gente sabe também que, em algumas partes do globo, as mudanças climáticas e as alterações de paisagem agem de forma sinérgica para aumentar a frequência de incêndios e secas. Esse ambiente, esse microclima mais seco, mais aberto, mais exposto à radiação solar, acaba convertendo várias florestas tropicais em um outro tipo de vegetação, onde aquelas florestas que a gente chama de florestas clímax, florestas tropicais do tipo clímax, ou de crescimento tardio, elas são substituídas por espécies que toleram ambientes mais abertos, quentes e mais secos. Por exemplo, nós temos percebido na América do Sul que os climas mais secos e mais quentes que têm sido observados, por exemplo, na região sul e sudeste da Amazônia nas últimas décadas, têm favorecido linhagens de plantas que são adaptadas a esse tipo de clima, esse tipo de ambiente, que é um clima mais quente, e espécies que são mais afiliadas a ambientes secos. Então, o que acontece, né? Seleção natural. A partir do momento que você tem uma mudança nesse clima, algumas espécies vão acabar sendo beneficiadas. Por quê? Você tem a perda de um clima que é um clima tipo de floresta, ou um clima que permite a evolução, o surgimento e a manutenção de uma floresta tropical. Se você muda esse clima para um clima mais seco, mais quente, você acaba selecionando, naturalmente, espécies que normalmente não ocorreriam naquela região. E essas mudanças, que são mudanças em escala local, a gente espera que elas causem grandes mudanças composicionais em nível de bioma, com a consequente e gradual substituição de florestas úmidas por uma combinação de novas florestas sazonais, decíduas e gramíneas. É interessante a gente ressaltar que a combinação de elementos locais com elementos globais, que no caso seriam as mudanças climáticas, é o que vai magnificar esses efeitos da seleção de novas linhagens de espécies mais adaptadas aos novos climas, tanto do presente quanto do futuro. Porém, sempre que a gente fala de savanização, é um pouco delicado e a gente precisa ter um pouco de cuidado. Por quê? O que são savanas? Savanas são ecossistemas formados por fitofisionomias que toleram ambientes secos, quentes e que possuem uma elevadíssima diversidade de espécies endêmicas e que, inclusive, oferecem serviços ecossistêmicos que são essenciais para a humanidade. A gente sabe, por exemplo, que o acúmulo de biomassa no subsolo, ele é importantíssimo para ambientes de savana. Esse acúmulo de biomassa, ele também está associado, por exemplo, à retenção hídrica e à formação, por exemplo, dos aquíferos do cerrado. Então, quando a gente fala da savanização da floresta, parece que a gente está assumindo um tom pejorativo, né? Como se transicionar de uma floresta para uma savana fosse uma coisa ruim, que a savana é uma coisa boa, quer dizer, que a floresta é uma coisa boa e que a savana é uma coisa ruim. Mas não, o que a gente decidiu usar esse termo foi para entender que o que a gente espera? A gente espera uma mudança na composição
tanto de vegetação quanto de fauna. Devido a essas mudanças climáticas e as mudanças na paisagem, o que a gente espera e o que a gente já tem observado para algumas espécies, principalmente algumas espécies mais icônicas, é que realmente você tem uma mudança no seu pool de espécies. Se antes você tinha espécies que eram associadas a ambientes de floresta, atualmente, e o que a gente projeta para o futuro é que essas espécies elas serão majoritariamente compostas por linhagens afiliadas a ambientes secos, e por isso a savanização. Porém, quando a gente observa uma floresta que foi savanizada, ou o que a gente chama de uma savana derivada, a gente não encontra o ambiente rico que a gente encontra nas savanas de crescimento tardio, ou as savanas que tiveram tempo para evoluir, para gerar diversidade, gerar riqueza. E então, essas florestas degradadas ou florestas derivadas, florestas que foram savanizadas e que se tornaram savanas derivadas, elas não podem ser, de forma alguma, comparadas com savanas verdadeiras. Ainda assim, o termo ele é acurado no sentido de que você tem uma mudança nesse pool de espécies, né? É interessante a gente notar também que grande parte da teoria de savanização, ou praticamente toda a teoria de savanização até o momento, tem sido focada em mudanças de vegetação. Isso provavelmente é mais evidente porque as plantas ficam paradas, né? Então, quando você vai no ambiente e consegue tirar, por exemplo, uma foto daquele mesmo ambiente ao longo de 20, 30 anos, você percebe claramente as mudanças na composição daquela comunidade, né? Agora, mudanças na composição faunística são mudanças um pouco mais críticas, que dependem de um olhar um pouco mais atento e direcionado mesmo, para detectar essas mudanças. E no meu trabalho, esse trabalho que eu estou falando aqui para vocês, o que a gente fez foi isso. A gente se baseou na literatura, por exemplo, que o professor Carlos Nobre deixou, e que ainda tem construído, com base nas coisas que ele, o grupo de pesquisa dele e outros colaboradores também têm construído, a gente se perguntou, bem, se isso acontece com as plantas, isso deve acontecer com os animais também. Então, é uma pergunta bem simples, na verdade. E o nosso trabalho, o trabalho que a gente desenvolveu, é um trabalho de modelagem. Então, a gente gerou cenários em que você simula o que pode acontecer pela combinação dos fatores locais e globais. Então, o que a gente espera? Que os ambientes, se você tiver numa região, por exemplo, uma região de transição, onde você tem uma comunidade de savana e uma comunidade de floresta, a partir do momento que você expõe esse ambiente de transição, a um clima mais seco, a remoção da vegetação, de floresta, a fogo, isso tudo vai acabar criando um ambiente que estruturalmente se assemelha mais a uma savana do que a uma floresta. E isso vai permitir que os animais de floresta acabem entrando nesses ambientes que a gente chama de ecotonais, que são os ecótones, são regiões de transição entre biomas. Então, ali onde você tem a borda entre esses dois biomas de floresta e de savana, o que a gente espera é que haverá uma expansão dos animais de savana e uma contração dos animais de floresta, porque os animais de floresta vão estar perdendo espaço ali, né? Então, além disso, ainda tem outros elementos que podem ser adicionados, como a competição com os animais de savana que estão chegando. E, de toda forma, os animais de floresta, eles vão estar perdendo habitat, tanto habitat que a gente considera referente ao nicho climático da espécie, ou seja, o ambiente termal ali da espécie vai passar a não ser ótimo mais, mas também mudanças de vegetação. Então, o ambiente, além de ser de assumir um clima diferente, ele vai assumir também uma estrutura diferente. E isso afeta tudo, a gente sabe que isso afeta a obtenção de alimento pelos animais, isso afeta os padrões de comportamento, locomoção, reprodução. Então, com tudo isso, você acaba
selecionando animais que conseguem sobreviver em ambientes mais abertos, mais áridos. Não necessariamente áridos, mais secos, né? E o que a gente fez? A gente gerou modelos que se baseiam nas características da espécie, combinados a projeções de mudanças no clima e no uso do solo, a limitações de dispersão. Por quê? Quando a gente pensa em mudanças climáticas, quais são as 3 respostas imediatas que a gente pode esperar de uma espécie? Que primeiro, ela se adapte, ou ela se aclimate àquelas novas condições que são encontradas no lugar onde ela está. Segundo, que ela se mova, né? Que ela vai sair daquele ambiente e ir para um ambiente que seja mais adequado, não necessariamente com essa perspectiva determinista de que ela vai saber onde ela vai estar, mas enfim, como resultado dos movimentos aleatórios das espécies nas paisagens, pode acontecer de que algumas populações atinjam regiões mais adequadas. E terceiro, que ela seja extinta. Mas o elemento da movimentação, ele é um elemento que ele depende da existência de rotas migratórias trafegáveis na paisagem. Por exemplo, espécies de floresta, muitas vezes, são restritas a microclimas mais úmidos, mais fechados e com menos exposição solar. Então, eles muitas vezes não cruzam matrizes antrópicas que estão ali expostas, que o ambiente é aberto, muitas vezes os animais não cruzam isso. Então, para essas espécies de floresta, por exemplo, a espécie, para ela conseguir responder à mudança climática, ela precisa ter rotas trafegáveis na paisagem. É como se você estivesse pensando, por exemplo, num peixe, que não é o caso, que eu trabalhei com espécies terrestres. Mas pensa, como que um peixe chega de um lugar para outro? Ele vai passar pela terra? Não, ele não vai passar pela terra, ele vai passar pela água, que é o veículo de locomoção que ele usa para trafegar de um ambiente para o outro. E o que a gente fez, eu fiz assim, toda essa introdução, para dizer que o que a gente fez é que a gente incorporou clima, paisagem e dispersão. Sendo que a dispersão levava em conta também o fato do uso do habitat das espécies. Qual o tipo de habitat onde essa espécie é encontrada? A gente assumiu, então, que onde essa espécie fosse encontrada era o ambiente que ela usa, normalmente. Se ela usa, ela pode, talvez, transitar por aquele ambiente em uma situação de migração em resposta de mudanças climáticas. Bem, foi isso que a gente fez. E o que a gente encontrou é que, como resultado de todos dessas variáveis que agem em conjunto, a gente conseguiu perceber um sinal biogeográfico dessa mudança de composição de espécies majoritariamente florestais para espécies majoritariamente savânicas. Como que a gente percebeu isso? Projetando essas mudanças na paisagem e somando entre as espécies, nós percebemos que as espécies de savana, elas terão um aumento de distribuição, principalmente as espécies que ocupam savanas e que ocupam outros ambientes também. Essas espécies elas vão ter um aumento projetado em sua distribuição, enquanto as espécies especialistas de florestas, o que a gente espera é que elas tenham uma contração de distribuição. Então, se você pensa no mapa da América do Sul, em que você tem as 2 grandes florestas tropicais que a gente tem, que é a floresta amazônica e a Mata Atlântica, que são separados por toda uma diagonal seca, pensando em escala de América do Sul. O que a gente prevê é que nas bordas da transição entre esses 2 grandes blocos de vegetação, a gente vai ter uma expansão dos especialistas de savana, ou dos que ocupam savanas, na verdade, sendo mais acurada, uma expansão das espécies que ocupam savana, ou das espécies que toleram savana, e uma retração das espécies que ocupam florestas. Então, com isso, você tem aí essas mudanças composicionais que são esperadas em função das mudanças climáticas, uso do solo, fogo, etc., e de uma teoria que até o momento havia sido testada apenas com plantas. Então, a gente percebeu que o que era óbvio, né?
como resultado da mudança na composição de plantas e dos outros fatores que eu mencionei, a gente terá também mudanças na composição faunística dessas regiões. Mas é interessante a gente perceber que essas mudanças faunísticas, elas dependem da existência de rotas migratórias ao longo da paisagem. Por quê? Mesmo espécies que são mais generalistas, mesmo espécies que toleram ambientes savânicos, elas ainda assim dependem de algum grau de amigabilidade da paisagem. Em inglês, a gente fala que a paisagem é wildlife friendly, ou seja, é uma paisagem que permite que, de alguma forma, aquela biodiversidade que se encontra ali transloque e trafegue de um ambiente para o outro. E nas nossas projeções, o que a gente percebeu foi que quando você simula o efeito de um ambiente onde você não permite dispersão de forma alguma, todas as espécies vão perder área, inclusive as espécies de savana. Então, é quase como um chamamento à comunidade científica e ao poder público. Se a gente não passa a pensar no uso do solo e pensar no manejo das paisagens de uma forma integrada, holística, e que seja, inclusive, adaptada e resiliente às mudanças do futuro, a gente não vai ter uma savanização da Amazônia, a gente não vai ter uma savanização dessas regiões ecotonais de floresta, a gente vai ter uma aniquilação biológica. Então, muitas vezes o termo savanização ele é entendido como sendo uma questão pejorativa, mas a mesma savanização ela só vai ocorrer para a fauna, ainda assim, se as espécies de savana encontrarem rotas migratórias na paisagem para fazer essas locomoções. Se elas não encontrarem, todas, sem exceção, vão perder área. Eu chuto ou ouso dizer que apenas as espécies urbanas seriam beneficiadas numa situação ou uma simulação em que você não tem dispersão nenhuma. E aí, com isso, assumindo que algum nível de conectividade ainda vai ser mantido entre os hábitats das espécies, a gente espera que os animais de savana, eles sejam beneficiados com essas mudanças do futuro, e inclusive já saíram alguns artigos recentes mostrando que, por exemplo, o lobo-guará tem expandido muito a sua distribuição para o interior da Amazônia, áreas onde ele não ocupava 20, 30 anos atrás. E o que a gente sugere é justamente isso. A nossa hipótese de savanização da fauna, tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica, ela vai ser corroborada com o tempo e à medida em que esses animais forem fazendo essas movimentações e que o registro de espécies que não eram comuns naquelas regiões passe a se tornar uma coisa comum, né? E a gente não sabe, inclusive, qual que é o efeito ecossistêmico dessas mudanças de composição da fauna, porque a fauna ela não simplesmente ocorre num lugar, né? A fauna, ela interage com outras espécies de fauna. Então, por exemplo, esses animais de savana podem competir com os animais de floresta que, porventura, tenham, de alguma forma, conseguido se manter ali naquele ambiente. Então, você vai ter, além do estresse abiótico, você também tem o estresse biótico ali naquela comunidade de ecótone. Outras espécies também interagem com plantas, por exemplo, herbívoros, dispersores de sementes. À medida que você perde, por exemplo, os dispersores de sementes de espécies florestais, e você passa a ter a inclusão de espécies que são dispersores de sementes de espécies de savana, então você acaba que aumenta, inclusive, você muda, inclusive, o banco de sementes dessas regiões de ecótone. Então, existe aí um mundo de oportunidades de pesquisa a ser explorada nesse tema. A gente não sabe o que vai acontecer em termos de funções ecossistêmicas, principalmente as que são mediadas por interações bióticas, mas o que a gente percebe e que agora a gente espera tanto para animais quanto plantas é que essas mudanças de composição, elas provavelmente serão ubíquas
nas próximas décadas e que os cientistas precisam ficar atentos para isso. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de falar aqui e vou deixar aqui o meu e-mail, meu contato, caso tenham alguma dúvida, alguma crítica. A gente está sempre aí disposto a se melhorar e, quem sabe, aprimorar algum outro aspecto que a gente tenha deixado de considerar. Ok? Agradeço, inclusive, a organização do evento pelo convite. Para mim é uma honra e um prazer estar aqui falando com vocês. E com isso eu encerro minha apresentação. Muito obrigada.